E aí, pessoal, quem estuda para concurso sabe muito bem, né? Cada detalhezinho da lei pode virar uma baita pegadinha na prova. Então, hoje, a gente vai destrinchar o Decreto 68.829 de São Paulo, que fala sobre nepotismo, e vamos focar exatamente naquilo que as bancas examinadoras amam cobrar. Bora mergulhar nisso, então. O nosso foco aqui vai ser nos conceitos, nas regras e, olha, principalmente nas exceções, porque é aí que as bancas gostam de testar a gente. A ideia é criar um mapa mental bem claro para ajudar a fixar tudo para a hora da prova. Para começar, vamos direto ao que interessa. O que exatamente esse decreto considera como nepotismo? Entender essa base é o primeiro passo e o mais importante, para não cair em armadilha nenhuma. Então, o conceito central, lá no artigo 2º, é bem claro. É quando uma autoridade usa o cargo dela para beneficiar um parente dentro da sua área de poder. E, ó, muita atenção. Isso inclui também o famoso nepotismo cruzado, sabe? Aquela troca de favores entre órgãos diferentes do governo. Agora, um ponto que precisa de destaque, porque isso é pergunta clássica de prova. Quem é que a lei considera como parente? A resposta, olha, é bem mais ampla do que muita gente pensa. Dá só uma olhada no alcance dessa regra. Não estamos falando só de pai, mãe e filho, não. A proibição vai até tios, sobrinhos e entra até parente por afinidade, tipo cunhado e sogro. É uma rede bem grande, tudo detalhadinho no anexo do decreto. Certo. Agora que a gente já sabe o que é nepotismo e quem é considerado parente, a pergunta seguinte é: onde exatamente essas regras valem? O decreto define o campo de jogo de cada autoridade, e é isso que a gente vai ver agora. O artigo 3º, ele é super específico nisso. Ele define quem é a autoridade e qual a sua área de influência. Isso vai desde o governador, que tem um alcance total sobre o Estado, até qualquer pessoa num cargo de confiança que tem influência dentro do seu próprio órgão. Beleza, já entendemos o quem e o onde. Vamos então para a parte mais importante. O que, na prática, é proibido. O decreto aqui é bem direto ao ponto, não deixa muita margem para interpretação, não. O artigo 7º lista várias situações em que contratar um parente é proibido. E olha só como a lista é grande. Vai desde cargos em comissão de alto nível, passando por contratos temporários e, pasmem, até mesmo vagas de estágio. Agora, atenção máxima, pessoal, porque se tem uma coisa que banca de concurso ama de paixão, é cobrar as exceções à regra. É bem aqui que muito candidato bom acaba escorregando. Aqui está um exemplo perfeito disso. A regra geral proíbe a contratação de parentes como estagiários ou temporários, certo? Mas tem uma exceção. Pode, mas só se a pessoa entrar por um processo seletivo público, aberto e competitivo. A isonomia tem que prevalecer. E o artigo 8º traz mais cenários específicos. Por exemplo, a nomeação de um servidor que já é de carreira ou quando a pessoa foi contratada antes de virar parente da autoridade. São esses detalhes que fazem toda a diferença numa questão de prova. E, por favor, atenção a essa limitação final, que é uma verdadeira regra de ouro. Mesmo que uma daquelas exceções se aplique, a lei bota uma barreira final que não dá para cruzar. É sempre proibida a relação de chefia imediata entre parentes. Ponto final. Ok, a gente já viu as regras, já viu as exceções, mas e na vida real? O que acontece quando aparece uma suspeita de nepotismo? Vamos ver agora como é que funciona esse processo de fiscalização e quais são as punições. Anota este número porque ele é cara de prova. 10 dias. Este é o primeiro prazo super importante no processo. A partir do momento que uma suspeita é reportada, a unidade de gestão de integridade tem exatos 10 dias para fazer uma primeira análise do caso. E como a gente pode ver, essa análise inicial de 10 dias é só o comecinho de um caminho bem traçado. O decreto estabelece um processo todo formal com todas essas etapas para garantir que qualquer denúncia seja investigada direitinho com o devido processo legal. E aqui vem o segundo prazo-chave que é para memorizar. 60 dias. Depois daquela primeira análise, a investigação formal mesmo, que é a chamada apuração preliminar, precisa ser concluída dentro desse período. Então, o ponto crucial é este aqui. Se o nepotismo for confirmado, não é uma infração qualquer, não é uma coisinha leve. A lei classifica como um ato de improbidade administrativa, e as consequências disso são bem sérias. Bom, com isso, a gente fez um verdadeiro raio-x dos pontos essenciais do decreto sobre nepotismo. Mas, sabe, fica aquela reflexão, né? A lei está aí, as regras existem, mas para além do papel,
como é que a gente pode garantir que a imparcialidade seja de fato a regra do jogo no serviço público no dia a dia?